Agora, eu quero trazer uma manifestação do presidente da República. Ele afirmou hoje, durante a inauguração do túnel Major Salles, que é parte das obras da transposição do Rio São Francisco no Rio Grande do Norte, que, abrindo aspas para ele, a fome é falta de credibilidade e de caráter de quem governa o país e os estados, fecho aspas. A gente tem essa fala, né? A produção separou essa manifestação do presidente. Vamos acompanhar. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza. Mas a fome, por conta da seca, é falta de credibilidade e de caráter de quem governa o país ou os estados. Importante lembrar que, de acordo com a última pesquisa levantada pelo IBGE em outubro do ano passado, no Brasil, mais de 54 milhões de pessoas vivem em algum grau de insegurança alimentar. Desse total, a fome atinge cerca de 6 milhões e meio de brasileiros. Começar essa rodada com o Roberto Mota, que tem feito sempre observações em relação ao dress code, ao figurino do presidente da República, que tem adotado o chapéu, né, Mota? De vez em quando um chapéu preto, mas nesse evento com o tradicional chapéu Panamá. Outros líderes, principalmente do Caribe e da América Central, gostam de utilizar este adereço. Mas o que achou da fala do presidente? Quantos brasileiros passam fome? Vocês sabem responder essa pergunta? A resposta depende de quem faz a pergunta. Durante o governo Bolsonaro, aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava no Jornal da Manhã, no dia em que nós divulgamos duas pesquisas. Uma dessas pesquisas dizia que dezenas de milhões de brasileiros passavam fome. Outra pesquisa que nós divulgamos no mesmo dia, no mesmo jornal, dizia que 60% dos brasileiros sofriam de sobrepeso. E aí eu disse, porque essas duas pesquisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu queria lembrar que já se passaram 26 anos do século XXI. Durante 20 desses anos, o Brasil foi governado pelo PT. Então, fome é falta de caráter de quem governa. E essa frase estampa, inclusive, a nossa manchete principal. Você, Dávila, o que achou dessa autorreflexão do presidente da República? Veja que coisa inédita, eu concordo com o Mota e com o Lula. Os dois têm razão. Quem está 20 anos no poder e continua tendo fome, falta caráter e competência. É isso mesmo, assina embaixo. É a prova de que o dinheiro que deveria estar indo para resolver os problemas que afligem a população brasileira vai sustentar feudos políticos, curral eleitoral, e a tal da indústria da seca é apenas um sorvedor de recurso público que não resolve a vida das pessoas. Por isso, falta mesmo competência e caráter para lidar com um problema estruturante e é regado com o nosso dinheiro do Brasil, que produz, trabalha, empreende para sustentar feudos políticos, interesses paroquiais que não ajudam em nada a resolver os problemas prementes da nação. Pois é curioso, porque muita gente da nossa audiência acaba resgatando algumas manifestações do presidente da República. Alguns lembraram do programa Fome Zero, mas também alguns lembram de uma declaração que já foi repetida em alguns discursos em que o presidente Lula, nos seus mandatos, se emociona falando sobre a prioridade de acabar com a fome, algo que ele costumava dizer: eu só vou ficar satisfeito quando o brasileiro conseguir comer bem no café da manhã, bem no almoço, no jantar, enfim, ele faz um discurso justamente mencionando a prioridade em acabar com a fome. Teve bastante tempo para isso, né, Musa? Renato, segundo o IBGE, 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso significa que não conseguem interpretar 2 linhas do que lê.
Isso é a prova mais explícita que manter a população alheia ao conhecimento é crucial para um projeto de poder. Lula está 20 anos no governo, 20 anos, 72, 73% desse século. E tudo o que acontece, ele continua atribuindo a terceiros. Façamos o exercício. Se você está 20 anos casado e continua dizendo que tudo o que acontece com você é culpa da tua ex-namorada, 20 anos de casado, e as pessoas continuam acreditando. Não é à toa que o próprio Lula disse há um tempo atrás, quem começa a estudar mais não vota no PT. Se quem estuda mais não vota no PT e quem começa a ganhar mais dinheiro não vota no PT, por que é que eles vão acabar com a pobreza e com o semi-analfabetismo? Não tem o menor sentido. E só para trazer um recorte de como as coisas não mudam, o Mota falou de alguns anos atrás dessa pesquisa, mas as coisas continuam igual. Ou melhor, iguais, perdão. Você olha a taxa de desemprego que está na mínima histórica e o crescimento do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada está atingindo as máximas. Então, novamente, alguém está mentindo. E esse alguém está no governo. Isso é engraçado, essa discussão aqui me fez lembrar o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra um influenciador que fez uma postagem muito de mau gosto, naturalmente, mas em que ele discorre sobre o direito de quem não venceu na vida, ou quem tem poucos recursos, quem é pobre, não deveria votar, segundo esse influenciador. Foi uma postagem dessa figura. Mas eu tive curiosidade de observar as muitas análises e comentários que fizeram, Mota. E aí eu me lembro também dos programas sociais do Partido dos Trabalhadores, né? E o Dávila, por vezes, menciona o índice que talvez seja o mais importante para você verificar o sucesso ou insucesso de um programa social, que é a porta de saída, né? E a gente observa que talvez, quando a gente olha, por exemplo, para o Bolsa Família ou para outras iniciativas das gestões do Partido dos Trabalhadores, a gente não consegue avaliar se o programa social funciona ou não, porque parece que ele incha a cada ano de mandato. Como é que funciona isso? A gente tem que primeiro que perguntar qual é o objetivo do programa social. Isso aí tem um paralelo com a história do posicionamento da esquerda em relação aos criminosos, né? A esquerda diz que não se pode prender porque o certo é ressocializar. E se você fizer uma pesquisa e procurar criminosos, né, estupradores, assassinos, sequestradores que tenham sido reabilitados pela ideologia de esquerda, traz aqui para a gente mostrar no programa. É a mesma coisa. Qual é o objetivo de um programa que dá dinheiro para os jovens porque eles estão estudando? Ora, estudar é obrigação do jovem. Não é uma obrigação que ele tem com os pais, ou com o país, ou com o governo. É uma obrigação que ele tem com o seu futuro. Se o jovem não consegue entender a importância do estudo, você dar dinheiro para ele só vai piorar a situação, porque você está ensinando ele a ser dependente desde criança. Essa história do Estado dar dinheiro para as pessoas é uma prática relativamente antiga, né? Talvez isso tenha começado lá na Alemanha, no século XIX, na Alemanha de Bismarck, que foi o primeiro que criou esses programas assistenciais que tinham originalmente o objetivo de socorrer aquelas pessoas que estavam em situação desesperadora. Então é você impedir que a pessoa morra de fome, você impedir que a pessoa morra porque não tem o mais essencial. Não é isso que acontece hoje. Hoje esses programas assistenciais viraram assistencialistas. Eles são um meio de vida para muita gente. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Reino Unido. Em vários desses países, as mulheres recebem um auxílio que aumenta conforme o número de filhos. Adivinhem o que aconteceu? As mulheres, mães solteiras, passaram a ter muitos filhos, porque aquilo gerava uma renda maior de assistência do Estado. Então, o objetivo desses programas, hoje, na maior parte dos casos, é puramente político e eleitoral. Esses programas não têm em mente o bem-estar das pessoas. Eles têm em mente o bem-estar dos políticos que estão no governo. Pois é, Dávila, e se nós olharmos para trás, vocês mencionam os 20 anos,
administrados por esse grupo, né? Eu me lembro quando pequeno na escola, quando se falava dos tigres asiáticos, né? E a oportunidade que o Brasil tinha de embarcar nessa, né? Investir pesadamente em qualificação profissional, em educação. A gente tem exemplos maravilhosos. Vocês gostam sempre de citar a Coreia do Sul, onde eles estão hoje e onde nós estamos, né? Pegamos a estrada errada, né? A estrada do assistencialismo e não da educação e do desenvolvimento profissional, né? Pegamos a estrada completamente errada. Mas é o nacional-estatismo que baseia políticas tanto da direita quanto da esquerda há muito tempo. O Brasil nunca teve um governo de liberais convictos. Teve o Paulo Guedes, que era ele o liberal, né? Teve o Eugênio Goudin, que ficou meses no Ministério da Fazenda, mas são aves raras. O próprio Roberto Campos e Bulhões, a dupla no governo militar do general Castelo Branco, conseguiram implementar um plano duro para arrumar as contas, e logo depois nem o próprio governo aguentou, nem o governo no autoritário aguentou a pressão da dupla Campos e Bulhões e acabou cedendo. Então, Canhato, a história no Brasil é reflexo da crença errada. É a crença de um país que os governantes acreditam nas virtudes desse nacional-estatismo. Manter a economia fechada, criar reserva de mercado e não fazer exatamente, como você bem mencionou, o destino dos tigres asiáticos, o oposto. Fazer com que a economia seja competitiva na arena global. Que exporte mais, que importe mais, que faça parte desse grande comércio global, porque é isso que garante o crescimento econômico sustentável. E é o crescimento econômico sustentável que aumenta a renda per capita da população e acaba com esse assistencialismo barato, oportunista que nós estamos aqui debatendo. Por isso, Canhato, só tem um jeito: a economia precisa voltar a crescer. E para a economia voltar a crescer, o Brasil precisa participar cada vez mais do comércio global, como mostra o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro deve ser modelo para nós repetirmos a fórmula de sucesso em outros segmentos, principalmente na indústria e serviço. Então, Canhato, não tem saída. Ou o Brasil joga esse nacional-estatismo que provocou o atraso, a estagnação econômica, a queda da renda per capita comparando com os países emergentes, ou nós vamos continuar preso nessa armadilha de crescimento medíocre, endividamento altíssimo e assistencialismo social como forma para compensar a ausência de crescimento econômico. Mas não existe outra forma. Um país tem que crescer, se tornar produtivo e competitivo para sair da armadilha da renda média. Mas agora tem um aspecto interessante, deixa eu só passar para o Bruno Musa encerrar e finalizar. Muitas pessoas acham ou fazem a seguinte leitura, que o presidente da República ainda estaria preso às décadas de 80 e 90. Porque hoje em dia, quando muitos falam o print é eterno, quer dizer, todo mundo pode fazer a sua própria checagem, né? Você vai lá verificar a informação a respeito da fome no Brasil, ou qual foi a declaração dessa figura pública. É muito fácil você levantar as informações. Qualquer um que quiser pode ser a sua própria agência de checagem, né, Bruno Musa? Mas parece que o presidente da República ainda está preso, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, que vende uma ideia e acredita que o receptor daquela ideia compra aquilo como sendo uma verdade absoluta, não? E eles têm uma grande dificuldade em perceber que o mundo mudou e que o mundo não caminha na direção da ideologia e da convicção deles. Há uma grande dificuldade em perceber isso. Quando a gente fala que o Brasil está parado nos anos 80, é muito fácil você perceber pelas falas do Lula e pelas ideias que ele defende. Ele defende a CLT dos anos 40 e ele quer que mantenha exatamente igual. Então, dos anos 40, né? De Getúlio Vargas. Mas grande parte delas ali dos anos 80, e vale lembrar o que era o Brasil nos anos 80. O Brasil era um país hiperinflacionário com milhões de moedas, exagerando, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, até que depois entrou em URV por 6 meses e depois o Plano Real que trouxe uma certa estabilidade. Bom,
Quando nós analisamos a mentalidade e as ideias deles, fica claro dos anos 80. Mas para sair do abstrato, a gente analisa números. Você trouxe, por exemplo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha o dado de PIB per capita igual ao do Brasil nos anos 80. Sabe o que aconteceu hoje? Eles são 4, 5 vezes maiores do que nós. É um dos países mais bem educados do mundo. Só que o Brasil gasta 6% do PIB com educação, acima da média da OCDE. Então não é questão de gastar dinheiro. Nós gastamos muito e gastamos mal. E a questão é, será que temos preparo para entregar uma educação de qualidade hoje para as crianças? As pessoas que estão lá ensinando, elas foram preparadas para isso? Há automaticamente uma mudança para que esses tutores, professores, tenham condições de ensinar a respeito de tecnologia quando eles sequer foram ensinados com isso? Então perceba que é um problema geracional que a gente tem no Brasil e que se grande parte das pessoas não consegue entender isso, cairão facilmente numa narrativa dos anos 80. Mas pela felicidade de uma boa parte das pessoas que começam a perceber que isso é uma grande mentira, os fatos falam por si só. E a realidade começa a se impor, ou seja, determinada falta de flexibilidade que Lula continua defendendo, por exemplo, no mercado de trabalho, as pessoas não querem mais isso, os jovens não querem mais isso. Então, talvez, pela simples força da realidade, eles começam a perceber que o discurso parou nos anos 80. E se o discurso para nos anos 80 e o Brasil é conduzido pela mesma mentalidade desde então, como é que a gente vai sair do lugar? O resultado é o Brasil de hoje, um completo atraso e pobreza.